Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. CelmoCast agora com convidado, mais um, né? Convidado direto do Piauí, depois do Douglas Lobo, agora o Pedro de Almendra, da revista Unamuno, e que é uma revista, primeiro tem o nome do escritor, Miguel de Unamuno, que é um escritor, acho que espanhol, né? Isso. Estou espanhol. Prazer, Pedro. Você gosta muito do trabalho do Miguel de Unamuno? O nome da revista é só uma coisa que você achou legal? Então, eu gosto do Unamuno, né? Mas eu não sou, talvez, um grande leitor dele, não. Assim, o nome da revista foi só porque uma vez eu tinha visto o nome dele e pensei, pô, Unamuno é um bom nome de editora, né? Tipo, esses nomes que as pessoas botam em editora, revista. Aí eu salvei a ideia e quando eu fui querer fazer uma revista, eu pensei, pô, Unamuno. Mas, de certa forma, né? Acho que tem algumas identidades, assim, acho que filosóficas ou artísticas, né? Ele é um autor que ele foi tanto grande filósofo como foi grande poeta, né? Então, ele espelha um pouco bem o que a gente tenta cotejar, Tentar assim, passar pela revista? Isso. De onde é que surgiu a ideia de fazer essa revista? O que você tá? Eu sei que você gosta, um cara que gosta de ler, de literatura, Sim. mas está aí a fazer uma revista e de repente não fazer uma editora, ou não publicar o seu próprio livro. Como é que veio isso na tua cabeça? Então, a primeira ideia de fazer a revista foi para suprir uma própria demanda minha, né? Eu sempre gostei muito, por exemplo, de escrever ensaio, né? Assim, mais do que qualquer coisa, até mais do que... Assim, eu não me considero bom com narrativa. Poesia eu até escrevo de vez em quando. Artigo acadêmico eu faço meio que obrigado. Mas eu sempre gostei de escrever ensaio sobre filme, cultura, o que quer que seja. E aí eu me vi com um texto nas mãos, né? Que era um texto que eu tinha escrito, um texto meio maluco, assim, meio com uma série de temas caóticos que parecem não fazer sentido à primeira vez, mas eu acredito que eu consegui fazer eles se combinarem, né? Que era um texto que eu escrevi, foi, inclusive o primeiro texto da Unamuno, que é um texto sobre futebol, pintura, arquitetura, tudo enquanto, né? Comparando o futebol holandês com o futebol brasileiro a partir das concepções artísticas dos dois países, uma coisa meio louca. Aí eu fiz esse texto e eu pensei, pô, o que eu vou fazer com isso? Pra onde é que eu vou mandar isso aqui? E eu vi que não tinha lugar, na verdade, né? Não tem essa cultura de ensaísmo no Brasil, não tem essa cultura, não tem revistas culturais no Brasil. E era um texto que, ao mesmo tempo que eu falava de arte, não era um texto só sobre arte ou só sobre literatura. Então, às vezes, se eu mandasse para uma revista literária, ele perdesse o possível público dele, né? Uhum. E eu vi que tinha outras pessoas em situações parecidas, né? Que no Brasil, meio que a cultura dos periódicos literários foi se perdendo, né? Não vou dizer que a Unamuno é a única revista do Brasil que supre essa demanda, mas não são muitas, não, né? Então eu pensei, pô, o quão difícil pode ser fazer uma revista, né? Aí eu decidi falar com as pessoas que entendiam do assunto, falar com os amigos, eu vi que a ideia era mais razoável, e eu pus a ideia em prática, né, de fazer um periódico digital mesmo. Infelizmente não é muito viável fazer uma publicação impressa no momento, né, até porque não tem retorno nenhum, mas eu fiz muito com esse intuito de suprir uma demanda pessoal minha, porque eu queria escrever e não tinha para quem escrever, né, então por que não fazer uma revista? Entendi. E aí, também, então teve um pouco daquela coisa de, se ninguém vai me publicar, eu mesmo me publico, né? Exato. Acho que é um instinto... Acho que muito escritor das antigas teve isso, né? De fazer sua própria editora, fazer Sim, sua própria revista ou coisa do tipo. Então, por que não, né? sim. E agora tem muita gente procurando você para enviar conto, para enviar ensaio, texto, acabou virando um espaço para as pessoas aparecerem. Exato, esse é a grande felicidade da revista, assim, na verdade, porque, assim, a gente que escreve, né? Você também escreve, eu sei, né? A gente que gosta de cultura, Uhum. é muito triste a gente viver num período, assim, que a gente se sinta quase que pontas soltas, né? Tipo, eu vivo aqui num estado relativamente distante dos centros culturais do Brasil, e eu meio que sabia que tinha outras pessoas fazendo a mesma coisa que eu, por causa da internet, mas não sabia direito quem era, não acompanhava elas direito. Então,
tinha esse senso de fragmentação, né? Então, quando eu criei o Unamuno, eu fiquei muito feliz em ver que, pô, eu conheci tanta gente brilhante que eu nunca tinha ouvido falar. Eu Um monte também. de gente, assim, jovem, não que eu não seja, né? Mas, assim, muito mais nova do que eu, absolutamente talentosa. Um monte de gente, por via contrária, já consagrada, já com publicações, já com certo nome, que também está publicando lá, né? Assim, por exemplo, quando eu fiz a revista, eu ainda não estava muito certo de quais seriam os gêneros que eu iria contemplar, né? Uhum. Mas eu abri a hipótese de aceitar ficção. Abri, assim, até achando que eu não ia receber muita coisa de conto, né? Mas eu acho que é um dos pontos mais altos da Unamuno, né? Embora não seja o com mais retorno, assim, midiático, né? Porque as pessoas, às vezes, quando vem um conto, deixam para ler depois, então o acesso, assim, nem sempre é muito grande. Mas a Unamuno tem uns contistas que eu acho brilhantes, assim, um time de... Poxa, os caras que escrevem absolutamente bem, que eu nunca teria conhecido de outra forma, né? Como É. tem um rapaz lá que é o André Clógida, que ele até ajuda a editar. Todo o conto dele é brilhante, assim, é muito bem escrito. O Davi, enfim, o Matheus, muita gente lá que escreve formidavelmente bem. E me dá um certo senso de prazer ver que eles estão se lendo e se conhecendo e criando um certo senso até de geração por causa da Unamuno, sabe? Um lê o conto do outro, um meio que vai dialogando um com o outro e tal, e cria, de certa forma, uma cultura literária ali que está unida pela Unamuno. Sim. Paralelamente, a gente pode comparar com o que acontece com toda a revista cultural da história, né? A Orfeu em Portugal, a Ordem no Brasil, porque é assim, né? Você une as pessoas que estão fazendo a mesma coisa e coloca elas para colaborarem ou rivalizarem, o que for, mas essa união, assim, esse diálogo é o que fortalece, né, a coisa. Por mais clichê que seja falar isso. Não, mas é verdadeiro. Eu estou vendo. Você está falando, eu estou vendo seu site. Então, o André Clógida, ele tem aqui Os Vivos e os Mortos. Não sei se ele tem mais contos além desse aqui na Tem, revista. tem, tem vários pontos. Tudo bom. Ele escreve é profissional, assim, são contos redondos Muito bem e feitos. muito bem feitos, muito bem escritos. Aliás, esses contos aqui, você não pensa em pegar e reunir alguns deles e fazer o melhor da Unamuno, grandes Então, contos? é uma coisa interessante, sabe? Porque, por exemplo, alguns dos caras que colaboram mais assiduamente com o Unamuno, um deles é o Matheus Ben Sabato, que também é um grande, grande prosador, Está grande lá no contista. final da primeira página. Tipo assim, ele já mandou para o Unamuno, não sei, acho que uns 8 contos, 10 talvez. E contos grandes, assim, ele é um desses que consegue escrever contos grandes, assim, mantendo o nível, né? E acho que somando tudo já deve ter um livro dele lá, né? O Davi Carvalho também, que é um amigo aqui do Piauí também, ele escreve de um jeito que eu nunca vi ninguém no Brasil escrevendo, assim, é muito diferente o tipo de tema que ele coteja, até uma coisa meio portuguesa, talvez. Ele também acho que já tem um livro lá, o próprio André. Então, eu estimulo eles a fazerem coletâneas e publicarem, né, editoras, enquanto a Unamuno não tem editora, infelizmente isso não acontece. Mas eu pretendo fazer, talvez, uma edição, assim, com uma seleção de contos, os 10 melhores contos, 50 melhores contos e tal, mas eu tô esperando criar mais volume, né? A Unamuno não é uma editora agora, mas você pretende que seja no futuro próximo? Sim, sim, é uma das ideias que eu tenho, né? Eu criar o Unamuno meio que para ir criando um público, criando identidade, né? Criando um nome. Mas no futuro, se o dinheiro e a disposição surgir, talvez eu consiga transformar numa editora, né? Porque acaba que eu fiquei um pouco viciado com essa coisa de você controlar a sua própria publicação, né? Porque é muito bom, né? Você não depender de ninguém. E da mesma forma que eu gosto de estar sendo responsável pelos meus próprios textos, eu gostaria de ser responsável para quando eu tiver um livro, eu mesmo publicar e tal. Mas é uma ideia futura, né? Ainda não sei o quão viável isso pode ser. Mas seria legal, né? Não, seria uma ideia muito, muito interessante. A gente estava conversando também que se ela for física, nesse momento, não vai ser uma boa ideia. Então, seria muito legal ter uma revista física, até porque não tem comparação, né? Mais bonito, mais prazeroso, né? Mais digno, né? Uhum. Mas infelizmente não seria sustentável. Eu imagino que se eu fizesse uma revista física, ia ser para a revista acabar em 2 meses, 3 meses, assim, porque não teria. Não vejo como isso teria muito retorno, né? Então, como eu também não tenho muito dinheiro para perder ou para arriscar, eu ainda não pensei, né? Mas quem sabe um dia, né?
que eu pretendo fazer agora são edições em e-books, né? Acho que talvez de 4 em 4 meses, da Unamuno, para a gente conseguir oficializar a revista com ISBN certinho, porque aí precisa de edições, né? Mas seria só uma formalidade mesmo, assim, não ia alterar o andamento da revista. E aí, então, mas do jeito que ela está, ela tá indo bem e está alcançando os objetivos que você gostaria. Isso, está funcionando. Às vezes assim, teve certos períodos em que o público dava uma estagnada, mas eu sempre recebo muito texto bom, assim, eu sempre me surpreendo até, porque, pô, fico até me sentindo merecedor disso, porque eu recebo tanto texto de gente foda, assim, o tempo todo não para de chegar, e eu tento dar um jeito, mas às vezes como os meios da Unamuno são pequenos, fica meio perdido até, né? Mas tem dado certo, né? Os trancos e barrancos têm dado certo. Tipo, no último mês, agora, não sei se você viu, mas a gente fez uma série que foi o mês do subsolo, que acabou sendo uns 2 meses, porque os últimos textos atrasaram um pouco. Mas foi uma ideia do Cristiano Galvão, que é outro cara brilhante que tá na Unamuno, assim, um dos caras mais geniais que eu conheço, assim. Que ele é fanático por Dostoiévski, por René Girard e tal. E ele pensou que seria uma boa ideia fazer um mês com ensaios temáticos sobre a memória do subsolo, que fez 100 anos, ou mais de 100 anos, eu não lembro a data exata, recentemente, acho que em abril. Aí ele mandou a ideia, eu até pensei, pô, será se isso é viável ou não? Mas eu abri e acabei recebendo um monte de texto bom, tem do Pedro Sete Câmara, dele, do Gessé, um monte de texto só sobre Dostoiévski, a memória do subsolo, e lá, e com leitores, até que o meio do subsolo teve um fluxo de leitores que eu não imaginava até. Que eu ia perguntar? São quantos aí na revista? É só você? Quem cuida mais da parte de... a minha responsabilidade hoje é mais em organizar as publicações, né? Ou seja, em fazer as artes, os designs, as coisas. Mas eu tenho hoje, no começo não, mas hoje eu tenho, né, um conselho editorial. Tanto que tá aí, dá para você ver quem são os membros, acho que tá no site. Que são, acho que 5 pessoas, que são quem selecionam os textos, né? Tipo assim, poema, por exemplo, eu geralmente encaminho pro Gabriel Medeiros, que é um cara genial, assim, escreve poesia com... Ainda vai fazer grandes coisas. O Contos é o próprio André. Deu uma travada aí? Não, né? Não. Contos é o próprio André. Eu recebo Uhum. contos, eu vou avaliar. Ensaios, às vezes eu mando para o João Silva, que é um moleque muito... um rapaz muito talentoso lá de Portugal. Que eu fiquei impressionado quando eu conheci ele também. Eu fiquei, pô, o cara tem sei lá, uns 20 e poucos anos escrevendo bem pra caralho, assim, absurdo. E ele faz filosofia lá, mestrado em filosofia, ele que geralmente avalia é doutorado, eu acho, é doutorado. E ele que avalia alguns ensaios, mas outros eu mando pro próprio Bernardo Lins Brandão, que tá na equipe também. Enfim, tem um time bom. Então, cada sessão que eu estou vendo aqui tem um responsável, é isso? Perdão, não escutei. Cada sessão que eu estou vendo aqui no site, que aqui tem poesia, ficção, cinema, ensaios, artigos, cada lugar que eu clicar é meio que o departamento de uma pessoa, responsabilidade de uma pessoa. É mais ou menos isso. Pô, agora deu eco de novo, Selma. Tá ouvindo eu só bem? entendi que você falou das categorias. Isso. Cada categoria melhorou. teria meio que um responsável por ela. Isso, a ideia é essa. Acaba que às vezes a gente divide, né? Porque às vezes um não tá com tempo, a gente manda para outro e tal, mas geralmente é isso. Tem meio que um responsável para cada categoria. O próprio Milton, que deu uma entrevista aqui para você, ele é do conselho editorial também. Milton Gustavo, né, que escreveu O Deus Oculto. Sim, um grande amigo meu, o Milton. Ele é um cara muito gente boa. Ele é massa. Né, eu gostei muito de conversar com ele. Não, tem aqui a seção Quem Somos Nós. Você está desde 2022, então é uma revista bem recente, né? Isso. 2 anos, então, né? É bem recente. O Bernardo está aqui também, né? Já foi entrevistado aqui pelo SelmoCast. Ele é genial, Bernardo. E tem a sessão de entrevistas. Isso é só você que faz? Não, as entrevistas eu fiz uma só, que foi a com o Milton, inclusive, que eu gostei muito dela, porque
eu fiz um monte de perguntas sobre luta, boxe, futebol, assim, ficou fugindo muito do tempo. Mas eu faço algumas quando eu tenho tempo. Ultimamente eu não estou tendo muito tempo, mas as outras são pessoas que se voluntarizam, né? Alguns colaboradores da Unamuno que querem, que falam, Pedro, eu posso entrevistar fulano, eu tenho um contato com outro, né? Aí eu vou abrindo espaço. Teve uma entrevista com o Alexei Bueno recentemente, que é um nome já consagrado, né? É a última aqui. E tem uma com o Alexandre Soares Silva, que a gente se conheceu lá no lançamento do livro dele. Muito boa essa entrevista com o Alexandre também. Sim. Ele... o lançamento do livro foi bem legal, o Alexandre. Eu vou ler do Alexandre primeiro, porque o Alexandre acho que todo mundo gosta dele, né? Um cara que É todo unanimidade. mundo gosta dele. Eu espero que não, porque dizem que o Nelson diz que a unanimidade toda é boa. Né? Eu espero que não seja. Verdade. Tem que ter 1 ou 2 haters para a gente não se sentir tão... Tem que ter. Mas eu gosto muito. E você terminou o livro dele já? Eu tô na metade, tô na página, acho que... Eu tô na parte que o Lilico... não vou dar spoiler pra você, né? Mas eu tô lendo antes de dormir, assim, a leitura agradável pra caralho, assim. Fazia tempo que eu não li um romance com tanto prazer, assim. É muito bem escrito e muito leve, sabe? É uma história diferente de tudo que você vê na literatura brasileira. Como ele mesmo falou lá no lançamento, é um livro sem malícia, né? Isso. Eu achei legal que ele não quis fazer muita pesquisa, ele quis fazer uma Copacabana meio que da cabeça dele. Olha, isso aqui, minha preocupação é que você dê risada. É isso, é uma Copacabana paradisíaca, assim. E o protagonista é uma das pessoas mais legais que eu já vi, assim, na literatura. É muito difícil não gostar do protagonista, ele é muito simpático, né, que é o Lilico, ele é muito engraçado e ingênuo, assim. E o nome que ele dá para os personagens, as ofensas, é uma coisa muito... Lilico. É muito bom. Muito diferente, né? Eu gostei bastante. A atriz lá, Taluca Billings, esqueci o nome dela. Eu tô na metade, mas vou terminar em breve. É uma das coisas que eu mais gostei de ler do Alexandre, depois do Dr. Palhinha, né? Dr. Palhinha eu não li. É romance ou é conto? É conto do homem que lia os próprios pensamentos. Você pode pegar de graça no Kindle. Não, eu li muitos contos dessa coletânea, mas acho que eu não li todos, não. Eu li pulando. Eu li muito conto do Alexandre na internet, né? Então alguns eu já até conhecia quando eu vi lá no livro. Uhum. Eu achei ele um tremendo contista até, tipo dizem que é melhor contista do que romancista. Eu não diria isso porque eu não quero dizer que ele é pior em alguma coisa, porque dizer que ele é melhor em alguma coisa é dizer que ele é pior em outra, né? Então, isso é verdade. Mas ele é um tremendo contista, assim, como contista, muito, muito bem resolvido, assim. Tem até que mandar algum conto para o Unamuno lá, porque tem um monte de coisa dele lá, só não tem um conto dele ainda. Mas, como romance, o primeiro que eu li é justamente esse, o Fed, que eu tô achando absurdo, muito bom. Muito bom mesmo, 10/10. Quantos contos, mais ou menos, a Unamuno recebe? Rapaz, eu sempre tenho um conto para publicar. Eu acho que eu tenho, em média, uns 4 contos para publicar por mês, assim. Mais ou menos um por semana, assim. Nem todos são aceitos, né? Mas eu geralmente recebo o suficiente para nessa média, sabe? Muito conto que eu recebo até. Hoje em dia, eu até meio que fechei a torneira, assim, dessas contribuições de poesia e ficção, porque é muito, muito mais difícil de avaliar. E a Unamuno meio que já criou um time quase que fechado, né? Então, no site eu até falo que você pode mandar se quiser, mas a resposta é um pouco mais demorada e tudo mais, para contos ou poesia. Porque geralmente eu acabo recebendo dos contribuintes já assentados na revista, mas eu sempre recebo gente nova que escreve muito bem e tal, e se a pessoa escreve bem, eu aceito. O critério, até pode ter outros critérios, mas o grande critério é esse. Se você escreve bem, você pode falar uma coisa com a qual eu discordo mortalmente, mas eu vou publicar, porque o que eu mais sinto falta em revistas brasileiras é isso, é textos bem escritos. Podem dizer o que for, mas forem bem escritos já é bom, né? Bem escrito. Hã? Fale o que for, mas seja bem escrito. Exato. Pelo menos isso, né? Escrito em primeira pessoa, com a sua própria voz, com o seu próprio estilo, sem aquelas linguagens neutras da academia, né? Linguagem neutra que eu digo, aquela coisa
da voz passiva da academia, né? Disse isso. Quem é esse disse, né? Tá. Dizemos, quem dizemos, que plural é esse, né? Essas coisas eu abjuro um pouco na Unamuno, porque já tem tanta revista que faz isso, eu gostaria que tivesse uma feição mais pessoal na revista, né? Então, entendi. E você recebe muita coisa ruim também? Eu não vou dizer que eu recebo muita coisa ruim, obviamente eu recebo, mas eu não... Assim, às vezes eu recebo de muito escritor estreante e tal, e eu tento, quando eu não estou muito atolado de coisa, eu tento fazer uma observação bem justa, né? Porque, assim, eu sei, todo mundo que escreve sabe o que é isso, né? Eu já escrevi textos absolutamente horríveis para um ano depois eu estar escrevendo um pouquinho melhor, né? Então, Entendi. sim, às vezes eu recebo o texto de alguém que eu vejo que tem muito talento, mas assim, às vezes, pô, ainda não tem um bom domínio do português, às vezes perde um pouco a mão na quantidade de páginas, né? Na linguagem, etc. E aí, se eu ver que é uma coisa que eu consigo observar e dar um toque, eu dou um toque e tal, porque às vezes a pessoa quer isso, né? Quer ser lida. Entendi. Mas, assim, os textos que eu geralmente recuso são assim, porque na Unamuno a gente publica ensaios, né? A gente não publica artigo acadêmico. E no Brasil, acho que tem uma má compreensão sobre o que é um ensaio, porque as pessoas meio que acham que um ensaio é um artigo não tão severo, né? É um artigo não tão rigoroso, não tão científico. E, na verdade, não é. O ensaio é um gênero que é um gênero particular, é um gênero que tem suas demandas estilísticas, suas demandas formais. Então, às vezes, eu recebo muito texto que está formatado como um artigo acadêmico certinho, assim, com aquele primeiro parágrafo introdutório, aquelas caixas altas da ABNT certinho, mas o cara mudou uma coisa ou outra e chama de ensaio. Na verdade, não é, né? Eu evito publicar, porque foge um pouco da linguagem da revista, né? É o que eu digo até no Quem Somos Nós da revista, né? Que a ideia é criar um ambiente para que acho que tá... Deixa eu ver se eu consigo encontrar a citação exata. Estou lendo Tá, aqui. eu estava aqui, Propósito simples, fundamental. Aqui, ó. O ambiente é disposto de tal maneira que o leitor ocasional, que aqui se encontre por causa de um texto lido sobre o último filme lançado, ou uma peça de ficção, há de permanecer para ler uma publicação densa de filosofia e para deleitar-se com nossa seção de poemas, sem sentir os obstáculos que poderiam ser causados, por exemplo, pelo excesso de vocabulário específico. Nosso colunista social escreve para o leitor de Hegel, nosso filósofo escreve para o despretensioso amante de cinema e ficção. Então a ideia é essa, né? Tipo, tem textos de filosofia densíssimos, né, como o do Bernardo Lins Brandão, mas você vê que a linguagem, qualquer pessoa que tá no site porque gosta de cinema ou porque gosta de ficção vai conseguir ler o texto dele e vai gostar. Entendi. É uma ideia de ser bem acessível a todos os públicos, né? Não que a gente subestime a inteligência do público, né? Tem textos difíceis, Não, claro. mas tudo escrito em português, né? Pelo menos assim, sem aquele obstáculo do formal, né? E tem uma resenha do João Cirilo sobre o Sim, livro do Alexandre. A gente pode esperar mais coisas do João no futuro? Você tem ideia? claro. Esse texto, inclusive, eu que encomendei dele, porque eu conheço ele por internet, né? Pelo Instagram. Aí quando eu vi que ele estava lendo o Alexandre e que ele conhecia muito Woodhouse e tal, eu falei, pô, escreve uma resenha aí. Aí ele escreveu em uma semana, e ficou boa pra caralho a resenha dele. Mas o que vier dele ali, eu gostaria de publicar, porque ele é muito talentoso, assim, eu conheci ele melhor e tal, ele manja muito. Ele é muito talentoso como editor e agora que eu estou vendo com Não, ele texto escreve também. bem e tal, Estuda muita coisa diferente também, estuda muito filosofia, escreveu um livro de contos também, eu acho. Você... Agora, aqui tem o que tem de seu aqui dentro da Unamuno? Então, eu tenho essa dificuldade, porque eu vivo mandando coisa, mas o editor nunca me aceita, né? Que sou eu mesmo. Mas, no momento, acho que tem 3 coisas minhas só. Que é o primeiro texto, o texto sobre futebol holandês e futebol brasileiro, que é o meu melhor texto, assim, desses que estão aí na revista. É um texto que eu gosto muito dele. Um amigo meu até fala que ele é a minha Ana Júlia, né? Que é o único texto pelo qual eu sou lembrado. As pessoas, às vezes, compartilham uma vez ou outra ainda ele. Eu tô escrevendo uma continuação para ele, inclusive, tão maluca quanto, que é sobre futebol, jiu-jitsu e os sertões de Euclides da Cunha, que um dia eu pretendo terminar.
Aí tem um ensaio sobre um soneto de Shakespeare que eu traduzi e comentei, né? E tem... O que mais? Aí tem um texto meu sobre o filme do Coringa, que é um texto meio maluco também, mas é legal esse. Eu tenho outros ensaios que eu tinha Uma publicado. resenha. Não é nem uma resenha, é um ensaio mesmo, assim, meio maluco, mas eu gosto desse texto. Eu gosto dele. Eu escrevi na época do filme, só que o site no qual ele estava antes saiu do ar, que era a revista Amálgama. Não sei se você lembra, se você chegou a Já ouvi conhecer ela. falar. Era legal, mas eles saíram do ar. Tinha até E, outros textos meus por lá que eu pretendo republicar na Unamuno, né? e você tem alguma coisa sua em produção de conto, de lead, romance, Então, poesia? eu tenho o quê, né? O que eu tenho alguns poemas meus que eu gostaria de organizar e publicar na Unamuno, mas o editor ainda não aceitou. E eu tenho algumas traduções de poesia também que eu faço. Mas o que eu estou trabalhando mais no momento, como eu estou no mestrado, né? É a minha escrita, tanto da dissertação como de uns artigos que eu tenho feito sobre Drummond, né? Que é o meu tema de estudos. E são coisas que estão me demandando muita concentração nos últimos anos, então acaba que eu não estou conseguindo fazer produções secundárias, né? Ensaios, coisas do tipo, assim, eu estou quase que completamente submerso nesses meus artigos sobre Drummond e tal. Tem até um desses ensaios que está publicado, mas numa revista acadêmica, que é um ensaio sobre Drummond e Auden, um poeta inglês que eu gosto muito também, que é o tema do meu mestrado até. Mas na Unamuno tem só isso por enquanto. Mas eu vou botar mais coisas. Eu vou botar uns ensaios que eu tenho guardados, uns poemas, umas coisas assim, só para dar uma... para deixar por lá, pelo menos. Né? Você vai meio que recolher o que está espalhado na internet e concentrar lá, E na não? minha gaveta também, porque tem coisa que eu tenho e nunca terminei, né? E eu podia terminar fácil, eu acho. Eu podia só botar lá. Mas assim, você não se vê como escritor de, por exemplo, alguém que vai produzir uma série de contos e depois publicar num livro. Isso está nos seus planos? Não, eu não tenho nenhum talento para narrativa, ficção, assim. Eu nunca consegui fazer. Eu acho que lembro que quando eu comecei a ler, né, aquela coisa, você quer ficar escrevendo, você sempre tá tentando, né? Aí eu tinha começado a fazer uns contos, mas eu não conseguia pensar num tema de conto. Eu pensava muito por ideias, né? Eu acho que o meu gênero mesmo, o gênero no qual eu me sinto mais à vontade é o do ensaísmo. Né? Eu quero ser um bom ensaísta, né? Diria que esse é meu grande foco. Eu gosto do jeito de colocar ideias sobrepostas, assim, do ritmo do pensamento que tem no ensaio. Assim, é uma coisa que eu admiro bastante. Então eu diria que é meu foco principal. Mas eu também escrevo poesia displicentemente. Não acho que eu tenho nenhuma vocação para poeta, mas talvez um dia saia um livrinho aí. Eu traduzo poesia também, eu traduzi alguns poemas, acho que as traduções ficaram boas. E de ficção, ficção eu traduzi um livro da Flannery O'Connor, né? O Tudo que Sobe Deve Convergir, tá? Que saiu pela Sétimo Selo, acho que eu tenho até perto aqui. Deixa eu ver aqui. A poesia que você escreveu não está aqui na revista, né? Não, não. Na revista. Não, o editor ainda não aceitou, né? Mas eu vou organizar, eu vou convencer ele a publicar. E o livro que se publicou da Flannery O'Connor saiu pela Sétimo Selo. É esse aqui. Você traduziu, perdão. Eu traduzi e eu escrevi o prefácio também. Esse acho que é o melhor livro de contos dela, assim. Todo conto aqui é absurdamente bom. E a tradução é um trabalho difícil, é penoso? Como é? Rapaz, assim, eu quando via de fora o trabalho da tradução, né? Eu glamourizava muito. Eu achava que era uma coisa muito legal. Então, eu acho bom também, eu gosto do trabalho de traduzir. Mas é trabalho, né? É uma coisa que você tem um prazo determinado, muitas vezes um prazo curto. Às vezes não paga tão bem mas é um bom trabalho. Eu gostei, eu tive a sorte de ter sido bem pago, acho que desde o começo, e só ter traduzido autores bons, né? Bons livros. Acho que eu nunca tive a experiência de traduzir um livro insuportável, assim, que fosse só pelo trabalho, né, mesmo, né? Eu traduzi bons autores. Inclusive, esse livro da Flannery O'Connor foi minha terceira tradução, então eu já peguei uma autora que eu sempre sonhei em traduzir até muito rápido, né? Mas é um trabalho difícil, né? E no momento, como eu estou muito dedicado nos meus estudos, né, eu não estou conseguindo... Eu não tô pegando nenhum trabalho de tradução por enquanto.
E o tradutor não escolhe o que ele vai traduzir, né? Não, não. Eu dei O sorte, editor como eu disse, eu dei manda sorte. Eu recebi coisas boas, né? Mas eu não. Você não pode escolher, você tem que aceitar o que vier. e aceitar o que vier e o prazo que ele te dá, né? E o prazo que vier, e não tem muita conversa, né? Você tem que Mas traduzir isso é, até amanhã. mas é um trabalho com o qual você aprende muito, sabe? Tipo, eu passei a escrever bem melhor depois que eu comecei a traduzir, eu passei a perceber muitos vícios de linguagem meus, né? E, por exemplo, a experiência de traduzir a Flannery O'Connor, como eu lhe disse, eu nunca pensei em escrever ficção. Então, traduzindo ela, eu acabei me deparando com uma série de desafios, assim, do escritor de ficção, né? Tipo, construção de diálogos, coisas do tipo, né? Que eu aprendi muito, né? Aprendi muito sobre como compor ficção, assim, lendo ela, mesmo que eu não, talvez não trabalhe, não faça nenhum conto na vida, mas se foi uma aula, né? Ela é uma tremenda escritora. Você tem que imitar o estilo de um autor, coisas assim. Na verdade, não é nem imitar, você tem que criar um estilo de como esse autor escreveria se ele escrevesse em português, né? Um pensamento Sim. quase mágico, né? Que nem sempre dá certo, às vezes dá, às vezes não dá, mas é uma experiência de escrita, um exercício de escrita, assim, pô, sem comparação, muito bom. Você tem que trazer para o português coisas tipo duplo sentido que ela quer dar, É, exato. a O ironia. ritmo da fala. A Flannery, por exemplo, ela é uma autora que ela tem uma qualidade no estilo dela que eu acho muito difícil de. Eu achei muito difícil de replicar em português, né? Tanto que não foi sempre que eu consegui. Que é porque ela tem uns períodos longos, né? Mas são períodos longos muito coloquiais ao mesmo tempo, né? São frases muito compridas, mas ela fala como when that, and that, and that, como se fosse uma senhora divagando uma fofoca, né? E é uma coisa que, o que acontece, período longo é uma coisa que quando você vai escrever em português, até, ou em qualquer língua, na verdade, demanda certa sofisticação de linguagem, às vezes demanda umas colocações pronominais diferentes, etc., um uso de pontuações diferente, etc., e ela consegue fazer com uma naturalidade, assim, é uma simplicidade, uma elegância que muito difícil de imitar. Qualidade. Não sei nem se eu me fiz entender, mas se você ler ela no original, você Não vai ver que entendi. é uma qualidade eu nunca vi em outro escritor assim. É muito coloquial ao mesmo tempo, mas você vê que é sofisticado, você vê que demorou muito para ela conseguir criar aquela frase. Né? E aí você para traduzir para o português não só as palavras, mas aquilo que ela está querendo que você perceba, que você sinta, é que deve ser mais complicado, né? Eu sempre tive muito fascínio por esses autores, né? Tipo, por exemplo, um poeta que eu gosto muito de traduzir, né? Que é o Walden. Eu já traduzi alguns poemas dele. Ele é um autor que ele é muito, assim, ele tem um domínio formal absurdo. Ele é muito um mestre da versificação. Mas os poemas dele são sempre leves, né? O tom de escrita é sempre muito leve, com muita brincadeira, muita ironia, muito uso de palavras coloquiais, etc. E ele consegue fazer as duas coisas, né? Mas às vezes o tradutor, tanto que tem muitas traduções dele que eu acho que pecam por isso, não consegue e tem que enobrecer um pouco o texto para manter o rigor da forma, etc. E o desafio é esse, é você conseguir escrever com a mesma leveza, mas sem perder o rigor, né? A Flannery, eu acho que tem isso também. Ela consegue escrever com tanta simplicidade, tanta elegância, que às vezes é mais difícil de traduzir do que um autor muito empolado ou muito sofisticado. E quando eu fiz curso de inglês lá atrás de criança ainda, eu lembro que tinha algumas expressões que a gente usa que não tem a tradução literal, tem algumas traduções, tem algumas equivalentes. Então, tipo, pintar o set, acho que era paint the town red. Uhum. São as coisas equivalentes. Teve muita dificuldade com esse tipo de coisa, de pegar uma Ah, expressão assim, esse é o isso aqui esporte, em português não existe. né? Esse é o esporte. É quase um joguinho, assim, você vê, pô, não tem como manter essa piada, esse trocadilho. E às vezes, quando o tradutor acha que conseguiu encontrar, é um trocadilho que é muito pouco natural na sua língua de origem, né? Então, eu lembrei aqui por exemplo, tem um verso do Alden, de um poema que eu traduzi e tal, mas eu lembro que eu passei dias e dias tentando pegar esse truque que ele usava, né? Eu acho que eu não consegui, inclusive.
Mas é um verso que é And always the loud, angry crowd, very angry and very loud, always we, né? Que ele fala, tipo, eu nem lembro como é que eu traduzi, mas e sempre é a massa com seus gritos muito altos. Eu não lembro como é que foi a minha tradução exata, mas o ponto é que na versão original, ele está criando a imagem de uma massa barulhenta. Loud, angry crowd. Só que essa literação em loud, angry crowd, angry, loud, essa au, né? É como se fosse aquele murmúrio de uma massa. Rau, 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 rau. Aquele murmúrio das pessoas falando, sabe? Então, você vê uma coisa perfeita, sabe? Um verso musicalmente perfeito que a própria recitação espelha essa imagem de tumulto, né? De rau, 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 loud, angry, crowd, very angry, very... Que é, porra, como é que traduz isso? Não tem em português uma maneira de manter esse mesmo sistema sonoro, né? E a tradução de poema deve ser pior, porque o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto, e você trazer isso para a língua portuguesa, pelo menos para minha ignorância, deve ser mais complicado. É demais, assim. O inglês tem uns desafios particulares até, porque o sistema métrico do inglês, né? O inglês é uma língua com muitas palavras curtas. Muitas palavras de 1 a 2 sílabas. E isso faz com que eles tenham muita facilidade com o método que eles chamam de iambo, né? Que é um metro, que é uma contagem em pés e não em sílabas, como a nossa, né? Então, tipo, por exemplo, to be or not to be, that is the question. To be. Esse tipo de versificação em fraco, forte, né? Uma marteladinha. Em português, manter isso é quase impossível, porque as nossas palavras são muito compridas, né? Então, é muito difícil manter essa mesma sonoridade acelerada, digamos assim, da poesia inglesa em português, pelo simples fato de que as nossas palavras costumam ser maiores, né? Entendi. Então, você tem trabalho como tradutor na Unamuno, você está fazendo um mestrado agora. Sim. E o mestrado tá dando uma trava um pouco na revista? Tá ficando um pouco difícil, não só pelo mestrado, mas pelo fato de eu ter que ficar indo para São Paulo, ver as aulas, voltar para cá e tal, essa confusão de rotina, né? Mas eu tô dando um jeito aqui. Eu fiquei com uma fila um pouco grande de publicações esse último mês, tanto que agora vai ter muita publicação na Unamuno nesses meses para desacelerar, para desafogar a fila, né? Mas é isso, né? Não deu para publicar numa frequência muito alta nesse período. O que você falou sobre o Coringa está aqui na aba de cinema, né? Isso. Tem uma aba só de cinema, nem lembrava. Tem uma aba só de cinema que está com pouca coisa por enquanto, né? Eu acho que tem mais, mas é porque eu abri essa aba recentemente. Então, tem alguns textos mais antigos de cinema que estão no ensaios e artigos. Mas tem pouca coisa sobre cinema mesmo. Vai mudar isso agora, porque eu conheci umas 2 pessoas que escrevem sobre cinema que elas vão mandar muita coisa para Unamuno. Mas infelizmente tem pouca coisa. E eu mesmo não tenho visto muito filme ultimamente, então eu até gostava de escrever sobre cinema, mas perdi o hábito, assim, eu nem sei quais são os últimos filmes que foram lançados, assim, difícil assistir um filme ultimamente. Não é interessante também, né? Saber os últimos filmes não é exatamente uma boa notícia. Às vezes é bom para escrever, sabe? Mesmo que seja para falar mal, é bom se acompanhar porque são textos que que circulam um pouco, né? É porque as pessoas não querem mais ler. É porque, assim, eu tenho um amigo que ele tem umas opiniões muito, muito radicais sobre as coisas, né? E ele falava que cinéfilo é uma pessoa que ela quer ser culta sem ler livro. Que a pessoa quer ficar vendo filme antigo e tal, e ser muito culta, falar de grandes temas, mas não quer exatamente ler livros. Eu acho que ele está exagerando, obviamente, né? É uma opinião meio elitista e tudo. Mas, de fato, você vê que boa parte do meio das pessoas que gostam de cultura, que já é um meio restrito por natureza, né? O público de cinema é muito maior, né? E o público de resenhas literárias então, é muito, muito inferior, muito menor. Então é bom ter
ter pessoas comentando sobre os últimos filmes lançados e tal, porque sempre tem uma reverberação boa. Você planeja novas entrevistas no futuro? Tem alguém já em mira? Sim, cara, sim. O Diogo Rosas me prometeu uma entrevista muito bacana que ele vai fazer. Não vou revelar ainda, porque ainda não é certo, mas é com um nome muito interessante. Que legal. É uma americana e tal, que vai fazer uma publicação importante agora. E eu tô pensando em entrevistar alguns autores, né? Tipo, tem uns poetas portugueses que eu gosto e tal, que eu tô pensando em mandar um e-mail. E eu tô com uns 2 amigos com entrevistas encaminhadas também. Mas a gente ainda tá organizando isso. Então vai ter conteúdo, mais conteúdo em breve, né? Vai sim, vai sim. Você pensa assim, futuramente, como é que você pensa na Unamuno em termos de retorno, de algum ganho? Tem algum plano nesse sentido? Então, a Unamuno é um negócio que é impossível de falir porque nunca deu lucro, né? Então, É, acho que é um negócio extremamente sustentável por isso. Mas, assim, não tenho ganho com a Unamuno, né? Não, por enquanto, não. Mas eu acho que aos poucos eu vou construindo um público. Então, quando eu quiser talvez dar o passo adiante de criar um investimento, criar uma editora, já vai ter um certo nome consagrado que eu não teria de outra forma. E para mim é interessante ter essa revista porque, por exemplo, agora que eu vou oficializar ela, eu vou poder colocar no meu Lattes, no meu currículo e tal. Então é um trabalho que honestamente me dá muito prazer fazer, né? Eu uhum. gostaria de ser mais eficiente, de ter mais tempo, de ter mais, sim, infelizmente não tenho muito dinheiro para ficar investindo em outros designers, por exemplo, então eu tenho que fazer o mesmo. Mas o que alimenta a Unamuno é a minha própria satisfação de fazer mesmo, assim, não tem, não é um negócio, não. Pelo menos não por enquanto. Talvez um dia, né? Talvez um dia apareçam os mecenas aí e a Uma coisa ande. ideia, você não tem ideia de fazer um canal para o Unamuno, não? Então, eu tô com a ideia de fazer um canal para mim, né? Eu acho que eu vou, inclusive nos próximos meses aí, já comecei a Uhum. gravar, eu acho que eu vou começar a fazer vídeos. Porque eu sou muito tímido com vídeo, né? Eu nunca. Toda vez que eu tento gravar um vídeo, eu me perco, assim, eu fico. Que é isso, né? Eu não consigo falar para um celular, eu fico. Tô tentando conviver com essa ideia agora. Mas eu quero lançar um canal no YouTube agora e criar mais o hábito de fazer vídeos, porque vídeos dão um retorno muito melhor do que texto hoje em dia. Sim, E aí eu faria vídeos sobre a Unamuno, eu acho que inevitavelmente eu conseguiria misturar as duas coisas, né? tá certo. Muito, não, muito legal. Aí tem aqui a parte de como ajudar, né, que eu não tinha clicado aqui, Sim, sim. para você fazer uma contribuição, um Patreon. Tem o Patreon, que é uma maneira de você contribuir mensalmente, é mais fácil e tal, mas você pode contribuir com qualquer valor. Mas também tem o Pix da revista que está aí, né, nessa página, como ajudar. Então, se você que está vendo essa entrevista tiver com uns R$ 10 extras no bolso e quiser contribuir para a cultura brasileira, será muito bem-vindo. Sim, sim. Deixa os 10 da coxinha para a revista. Já tá tudo de graça, né? A revista é toda de graça, pelo amor de Deus. Às vezes eu penso que se fosse pago, o pessoal ia contribuir, mas é tudo de graça. Um monte de texto bom de graça, substract de graça. O que custa se dar uns R$ 5 aí? O, o Patreon ele te permite você colocar conteúdo exclusivo. Sim, sim, ele tem essa possibilidade. No momento eu não coloquei, a única recompensa que eu coloquei foi a de você ter seu nome nos agradecimentos das edições que vão sair, né? Mas eu acho que, como eu vou fazer essas edições, elas em si vão ser uma recompensa dos contribuintes, né? Mas eu não sei como é que eu vou fazer isso, não, porque a ideia da Unamuno é que seja disponibilizada mesmo, assim, até porque eu sinto que se eu cobrasse pelos textos, eu seria obrigado a pagar os autores. E no momento isso é impossível, né? Porque eu acho que seria um negócio insustentável. Então os autores que contribuem porque querem, então eu deixo também o conteúdo disponível de graça e faço meu trabalho todo apenas sendo pago pela satisfação. Nesse momento, a gente está falando de um site, mas você pretende fazer um arquivinho de revista, Sim, sim, com um PDF? periodicidade. Isso. Um PDF e um e-book. É porque precisa da periodicidade para ter o ISBN, né? Uhum. O selozinho, ISSN, eu acho, não lembro direito.
E esse negócio é importante para as pessoas poderem colocar no currículo, eu mesmo colocar no meu currículo e tal. Tem gente que precisa disso, né? Como eu. Mas no Sim. começo eu fiz a Unamuno estando 0%, 100% nem aí para isso. Então eu fiz só como um site mesmo e acabou ficando muito maior do que eu imaginava. A procura por... Um conselho editorial, uma linha, tudo organizadinho, né? Quem somos nós, a página, tá Tô tudo vendo. certinho. Porque as pessoas estão com tão pouco espaço ultimamente que É, aonde surge uma velazinha vai todo mundo, né? exato, exato. E assim, né? A gente é muito iludido, às vezes, em pensar como é que na cultura brasileira, nos outros, no passado, né? Mas a verdade é que Drummond, Bandeira e tal, esse pessoal não vendia muito livro assim, não, né? A grande satisfação que esses autores tinham era do retorno dos seus pares, do retorno de certo público leitor, né? Mas é isso que tem, né? Quem escreve coisas boas e tal, quem escreve grandes obras, não tá. Infelizmente, não pode esperar ficar rico e namorar a menina mais bonita do Big Brother aí por isso, não. É É meio que uma complicado. satisfação de pares mesmo, né? Sim. Então, só de criar uma revista dessa que as pessoas possam apreciar e pessoas interessadas, mesmo que às vezes não seja um grande público, né? Embora também eu não acho pouca coisa, né, também. Pô, sei lá, você escreve um conto e vai ter, sei lá, 100 leitores, assim, meio que na primeira semana, eu acho isso bom, né? Mas você vai ter retorno de outras pessoas que leem e tal, você vai estar sendo lido por pessoas Isso. que você lê, isso já é alguma coisa, é pouco, mas é alguma coisa. A gente acaba criando uma comunidade, né? Inevitavelmente. Sim, sim. Que é o Hoje eu que acho, é o que falta, né? O que precisa acontecer. hoje eu acho que eu e você, de uma certa forma, fazemos parte de uma certa comunidade, um certo grupo, Sim, claro. e fazendo coisas mais ou menos parecidas, não? Porque Sim, a claro, gente né? está dando, eu e você, a gente está meio que dando espaço, cada um à sua maneira, para escritores e tal. Sim, para pessoas que estão fazendo isso, né? Fazendo cultura. É. E embora eu, pelo menos, não consiga fazer. Assim, Ah, mas você tem uns contos, você falou que tinha uns contos aí. não, eu tenho um no blogzinho do Winner Ring e estou tentando escrever algumas coisas, mas é tão sórdido, tão nojento que eu acho que ninguém vai querer ler. Não, é sinal de que é bom. Se você acha que ninguém vai querer ler, é sinal de que é bom. É, então Eu tenho, é eu isso. tenho medo quando o escritor acha que vai ser um grande sucesso, assim, tem uma galera que fala comigo às vezes, assim, e Como se fala, fosse. fala num tom como se estivesse escrevendo uma coisa ultra revolucionária, e eu acho até bacana, né? Eu nem corto as asas, porque eu acho que esses surtos, assim, fazem parte, né? Mas geralmente não é, né? Geralmente é meio o contrário. Agora, Não, quando as pessoas falam comigo por exemplo, o Cristiano Galvão, sempre uhum. que eu vou elogiar ele, ele é uma pessoa tão humilde, assim, né? E é um cara que eu acho genial, né? Então, tipo assim, toda vez que eu vou elogiar ele, eu fico até meio sem jeito, que ele fica, não, que é isso, rapaz, não mereço isso. Rapaz, pelo amor de Deus, você é foda. E o cara que acha que vai mudar o mundo normalmente não tem muita coisa a oferecer, né? Exato, exato, né? Talvez uma ideia que todo mundo já teve. Exato. Geralmente esse é o caso. O T.S. Eliot falava isso, né? Que os escritores mais revolucionários que ele conhecia, que eram escritores que ignoravam a grande tradição, geralmente faziam inovação que já foi feita 300 vezes antes e ninguém deu trela, né? Sim, é mais ou menos por aí. E, e deixa eu passar para as perguntinhas que eu faço sempre. Você já conhece, né? Sim, eu já vi uma boa quantidade de episódios aqui. Mas eu não me lembro de quais são as perguntas. Você já viu uma boa quantidade, ou seja, você já se torturou, né? Não, é sempre muito bom. Tá louco? Sempre muito bom. É muita falta de amor à própria vida, Jesus. A primeira pergunta que eu faço sempre para as pessoas é qual é o seu primeiro contato com um livro, assim, que você lembre? Rapaz, então, quando eu era mais novo, né? Criança, adolescente, tudo, Uhum. eu não.
o meu grande contato com cultura foi através da música, né? Eu não sou músico, mas o meu pai é um grande músico, então eu sempre gostei de arte, sempre gostei de música, de MPB e tal. E aqui em casa sempre teve muitos livros. Meu pai sempre gostou de poesia, Fernando Pessoa e tal. E tinha aquela coleção da Nova Aguilar toda, que eu roubei do meu pai, inclusive está agora na minha estante. Então eu lembro de crescer assim, vendo esses livros, né? Vendo esses livros com certo fascínio, né? Um em particular era o volume de obras completas do Fernando Pessoa, da Nova Aguilar, que era até maior que os outros, é grandão assim. E eu lembro que eu sempre gostei muito, por algum motivo, de ler Fernando Pessoa, mesmo que fosse para não entender nada, né? Quando eu era moleque, eu sempre pegava, assim, achava o máximo algumas frases bombásticas do Álvaro de Campos. Não entendia nada, mas eu saía recitando como se eu tivesse desvendado todos os segredos do universo. Mas acho que esse contato, assim, diletante de criança vendo livros bonitos, né? Essa é a primeira coisa, não é desimportante. Acho que adolescente, assim, eu li o On the Road, do Kerouac, acho que é um ótimo livro para você ler quando adolescente, porque acho que foi o primeiro livro que eu li, assim, impressionado, assim. E você lê num pulo. Eu acho ótimo, ainda hoje eu gosto do Kerouac, mas eu tive essa fase de fascínio, assim, pelos beatniks e tal. Então, e daí depois eu fui ler Senhor dos Anéis, essa coisa toda, né? Senhor dos Anéis e tal. Um livro que eu lembro que me impressionou muito, entre os livros que eram recomendados pela escola, foi o Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo, né? Acho que me impressionou pela sordidez do negócio, pelo exagero das imagens, aquela coisa da mulher com apolepsia, né? Sei. Esse é o nome do negócio, mas Epilepsia? não. É aquela Catalepsia? da pessoa que desfalece, né? Parece um defunto do nada, né? Esqueci qual é. Não é catalepsia? É isso aí, eu que viajei. Eu acho que é isso. Não, também não. Esse livro é impressionante para quem é como eu, era um jovem, assim, né? Moleque, assim, adolescente, que gostava de filme de violento e tal. Eu fiquei impressionado com esse livro. E mais foi isso, né? Foram coisas assim. Eu lembro que eu adolescente peguei para ler. Eu era meio ateu, agnóstico. Aí eu lembro que eu fui na livraria e peguei o que todo mundo pega nessa fase, né? Eu peguei o Anticristo do Nietzsche, aquele livro do Sartre, que eu esqueci o nome, mas um bem fininho, né? Bem facinho, né? E eu peguei o Claro Enigma do Drummond. E eu lembro que eu li Claro Enigma muito fascinado, embora eu não entendesse porra nenhuma do livro, mas eu li muito fascinado. E acaba que hoje é o livro que eu mais leio, assim, mais estou escrevendo a respeito dele, né? Tudo que eu escrevo é mais ou menos a respeito de algum poema de Claro Enigma hoje em dia. E eu lembro que é um Hoje livro que você eu li tem uma noção melhor, né? na adolescência e sem entender nada. Então, talvez tenha sido uma experiência mais importante do que eu me liguei na época. Hoje você tem uma noção muito melhor do que Sim, sim. desse Embora ainda livro. me cause às vezes o mesmo senso de dificuldade, assim, porque é um livro muito impressionante, até fica a recomendação, assim. Mas eu lembro que na adolescência eu li sem entender nada e gostando. Acho que acho que ler poesia é isso, é você aprender a ler sem se preocupar tanto em entender as coisas, mas gostar. É. E esse livro. E qual foi o livro que você acha que te fez gostar de ler? Se você tivesse que escolher um. Rapaz, eu não sei direito qual livro me fez gostar de ler, mas eu sei um livro que me fez gostar de escrever e querer ser escritor, né? Que foi A Mão do Artista, do Walden. É um livro de ensaios que eu li, acho que com 19 anos, uma coisa assim, li muito. E é um livro impressionante, todos os ensaios são geniais. Ainda hoje eu acho que eu gosto de tentar imitar o estilo de escrita dele, assim, que é um ensaio meio inglês, que você vai mudando de assunto, página a página. E ele tem uma clareza tão grande sobre a própria vocação, sobre a importância, a função da literatura, então ele não dá nenhuma resposta, nenhuma dessas respostas mais subjetivas e fáceis demais que o pessoal geralmente corre quando vai falar desses temas. Então eu lembro que foi um livro de ensaios que eu li muito, muito cedo e que
e que me deu uma clareza muito grande, assim, sobre o que eu queria fazer. E fica a recomendação, porque é um livro que poucas pessoas falam, mas tem traduzido para o português, né? E é genial, assim, para você que gosta de ler poesia, romance, etc. A Mão do Artista, do Walden. E você, ele foi um poeta americano, né? E você gosta Inglês. de inglês? É Ele inglês. morou nos Estados Unidos por muito tempo, Escrevi. mas ele é inglês. A Mão do Artista. Ele saiu aqui no Brasil, ele saiu pela É uma edição antiguinha. O Pedro Sete Câmara traduziu Siciliano. Aula sobre Shakespeare dele, que também é muito bom. Os ensaios dele são muito bons, assim. Os poemas também, mas os ensaios são... Assim, ele era um grande professor, né? Foi professor de poesia em Oxford, que é um cargo muito prestigiado e tal. Então ele tem aquela escrita, assim, de... Ele escreve como se estivesse dando uma aula, né? Uma exposição muito clara, muito elegante. Vale Eu muito a já pena. achei um PDFzinho, mas assim, era pela Siciliana esse livro. Já Deve virou uma ser, eu raridade. nem lembro. E assim, mas ele era um poeta e você gostou mais desse ensaio dele, desses ensaios dele do que Não, das poesias? não, esse livro de ensaios foi o primeiro que eu li dele. E eu lembro que Tá. no tempo que eu li, por eu ter lido muito jovem, me impressionou muito, né? Mas o Alden poeta é muito maior que... Embora ele seja um grande ensaísta e tal, mas ele poeta é maior, né? Tanto que é o meu... Acho que eu poderia dizer que é meu autor favorito. Embora ultimamente, como eu esteja meio que estudando ele e tal, eu tenha criado uma relação um pouco de trabalho, assim, que acho que eu perdi um pouco do prazer que eu tinha lendo e traduzindo ele antigamente. Mas ele é um escritor brilhante, assim. Um dos escritores que eu mais li na vida, assim. Deixa eu ver. Tá, então o que te fez gostar de ler foi esse ensaio do Alden. É o que me fez gostar de escrever, assim. E me fez Escrever, querer de ser ler não, de escritor. escrever. De ler eu nem sei qual foi, assim. Acho que algum quadrinho, assim, que eu lia na adolescência, que eu sempre gostei de quadrinho e tal, mas eu nem, Eu nem vou também, saber mapear. eu sempre falo aqui que quadrinhos é uma coisa que o Maurício de Souza ajudou a alfabetizar muita gente, né? Ah, não, eu amava quadrinho, assim. Quando eu era adolescente, eu passava... Acho que todo sábado eu ia pra uma loja de quadrinhos aqui em Teresina que tem, e eu ficava lá, sei lá, conversando com o pessoal lá sobre quadrinho, eu achava o máximo. E eu era muito impressionado com esses quadrinhos, assim, mais adultos, digamos assim, né? Tipo Alan Moore, Frank Miller, que ainda hoje eu gosto muito. Tanto que eu gostava de desenhar, né? Aham. No começo eu queria ser desenhista, eu queria ser ilustrador de quadrinho e tudo, assim, eu estudei até um pouquinho de desenho. Aí depois eu aposentei isso aí, eu não desenho já mais tanto não. Mas eu adorava, assim, eu era ficcionado Sim, por sim. HQ. Acho que ajuda, acho que de uma certa forma até leva a gente para a leitura. Ah, leva, com certeza. Em alguns casos, alguns têm várias histórias, balõezinhos, que eles fazem referência à literatura mesmo. É, E sim, aí sim. eu, pelo menos, fico curioso com o que eles estão falando, né? Não, tipo, esses quadrinhos, por exemplo, o Alan Moore e tal, eles têm muitas histórias que são derivadas de mitos bíblicos, mitos antigos e tal, então uma coisa leva a outra, né? Tem uma que cita uma história que eu lembro agora, que eu lembro que citava Paraíso Perdido, do John Milton, que depois eu fui ler e achei uma obra fantástica. Ah, massa. O que eu nunca traguei muito foram essas adaptações de clássicos literários, assim, para quadrinho, que quase sempre não são muito bem feitas, né? Tipo, Dom Casmurro em quadrinhos, essas coisas Sei. eu nunca Eu curti não, muito, eu não. sei que existe, mas nunca vi. Não acho, eu já não acho uma grande ideia, não. E se você pudesse escolher um livro que te marcou mais? Um livro que me marcou mais. Nesse tipo de pergunta eu odeio responder um clássico, porque, assim, eu lembro que toda lista, toda vez que você vai ver uma lista, os seus 10 livros favoritos é o cara, a Divina Comédia e tal, pra dizer que tá lendo, que leu todos os clássicos. Aham, Quando, na verdade, esses livros são meio que livros de formação, né? Então, assim, o legal sim. dessas listas é você ver alguma coisa particular da pessoa. Mas eu diria que Don Quixote, difícil não dizer Don Quixote, sabe? Don Quixote é um livro que eu
convivi com ele por muito tempo, assim, eu tentei ler criança, tentei ler adolescente, li metade, li de novo. Quando eu li ele todo mesmo, assim, em espanhol, assim, ainda hoje eu acho o livro mais genial já escrito, assim. Talvez eu poderia dizer também As Confissões de Santo Agostinho e tal, tem muito livro, assim, que me marcou de um jeito particular, né? O Conceito de Angústia do Kierkegaard, né, para fugir de literatura, também é um livro que eu li moleque, não entendi nada, e tentei ler de novo depois com um pouco mais de razão, e é um livro que eu acho muito impressionante também. Então, esse foi um dos que mais te marcou. Outra pergunta que eu faço sempre: você é novo, deve ser mais novo bem mais novo do que eu. Você já cresceu no meio um pouco do videogame, já tinha um computador legal, já cresceu com a internet Sim. bem atraente. Acho que você não pegou a época do CD-ROM, né? Do CD-ROM sendo distribuído na rua e tal. O pior é que eu lembro, mas eu lembro disso, eu era muito novo, eu nem entendi o que era, mas eu lembro disso, o pessoal com disquete, CD e tal, mas eu acho que eu nunca cheguei a usar direito, não. Como é que você conseguiu se imergir no mundo da literatura, tendo toda essa rivalidade da tecnologia e de outras coisas que acabam sendo mais atraentes? Então, eu não sei se eu combato essas coisas tão bem, sabe? Assim, eu tenho aquela inteligência muito displicente, às vezes, assim, de perder a atenção muito fácil, às vezes, e tal. Então, infelizmente, eu tenho todos os traços da minha geração que convive muito com internet, com seriado, jogo e tal. Eu tento cortar quando eu posso, mas isso tudo tá na minha cabeça e eu não tenho como negar. Mas eu acho que o que me fez ter esse interesse por cultura foi mesmo familiar, né? Meu pai, como eu te disse, é músico, então eu sempre gostei da ideia de fazer arte, de fazer, sei lá, de escrever um poema. Eu sempre achei isso muito. Eu sempre tive um fascínio, assim, quase que. Eu sempre tive um fascínio por isso, né? Porque eu sempre. Um dos grandes mistérios da minha mente é como é que uma pessoa compõe uma grande obra de arte, sabe? Porque eu mesmo não sei fazer. Mas eu sempre vi meu pai fazendo música, assim, com uma facilidade absurda. Em minutos, fazendo uma grande melodia, em pouco tempo fazendo uma letra bonita e tal. E eu acho que eu sempre tive essa curiosidade de saber, porra, como é que se faz isso aí? De onde é que vem isso aí? É místico? É o que? É trabalho? É ofício? Então acho que é por isso que eu sempre gostei de pesquisar sobre a vida de artistas, de músicos, de escritores e tal. Então, e o que me faz hoje ser mais um comentador, né, um ensaísta, um crítico literário, do que propriamente um artista, né? Mas acho que é isso, acho que esse interesse de casa mesmo. Minha mãe sempre gostou de ler, meu pai sempre teve muitos livros, meu pai gostou de arte, muito disco em casa, então sempre tive esse pé assim nas artes, digamos assim. E aí, então, vamos dizer que foi um vício maior do que, de repente, um videogame? Pode ter sido isso no seu caso? Eu já fui muito viciado em videogame, às vezes eu volto a ser também, mas sim, esse interesse por coisas que ficam, né? Tipo assim, você criar uma obra que vai ficar, isso é uma coisa que eu acho muito fascinante, assim. Não que eu vá criar, mas eu acho muito fascinante quem faz isso. Então eu tenho muito interesse por... E pela experiência... A experiência mais gratificante da literatura que eu acho é você, pô, fazer de certa forma amizades, assim, conhecer bem autores e pessoas que já morreram há séculos, sabe? Você poder conhecer eles muito bem, sabe? Assim, tipo, tem muita gente que é fascinada com viajar, conhecer vários países. Eu não tenho essa pira por viagem, não. Mas pô, você pode estar em casa, abrir um livro e conhecer a cultura espanhola, abrir um livro e conhecer a cultura grega no século tanto antes de Cristo. Isso é muito fascinante, assim, é uma coisa que as pessoas não têm noção do quão poderoso, do quão satisfatório isso é, assim, você, com tanta facilidade, poder viver vidas que não são a sua, né? Conhecer pessoas muito mais Sim. geniais do que você pode sequer imaginar. Cada livro é uma vida que você vive, né? Exato. É inegável isso. Quando for sua vez de ser pai, como é que você vai tratar esse conflito?
Eu não faço a menor ideia. Eu gostaria muito de saber, mas eu não faço a menor ideia. Eu espero que o meu filho veja eu lendo lá, eu fazendo minhas coisas e queira imitar, né? Mas se ele não Uhum. der muito certo para isso, talvez eu jogue ele na. Eu sempre tive esse plano, né, de para economizar com escola, porque cada vez fica mais caro, né? Então, na minha vez de ser pai, acho que vai estar mais caro ainda, de jogar meus dois meninos assim numa base do Flamengo e deixar eles serem criados para ser jogador de futebol no futuro. E quem sabe ficarem milionários e me sustentar. E, enfim, né? É uma das ideias secundárias que eu tenho, assim. Ignorar completamente a educação e jogar isso para ser jogador de futebol. E darem orgulho ao país deles. Não, mas na sede do Flamengo aí você está criando para o Comando Vermelho. É, né? Tem debates, né? Tem discussões, mas. É, então, eu já perguntei, deixa eu ver quem mais que eu... E qual personagem você tem alguma característica assim que você gostaria de ter, de imitar, personagem de ficção? Já pensou nisso? Alguma coisa que você gostaria de levar para o seu dia a dia? Eu acho que o personagem mais inspirador de ficção que eu conheço é o próprio Don Quixote, assim. Ele tem um texto, inclusive, do Walden nesse livro que eu citei, no The Dyer's Hand, no Uhum. qual ele fala que o Don Quixote ele é um santo às avessas, é um santo que, tipo assim, é um santo em que todas as virtudes estão escondidas, né? Então, por exemplo, quando o Don Quixote, todos nós mentimos para nós mesmos acerca dos problemas que nós estamos enfrentando, né? Todos nós temos essa tendência de aumentar os nossos obstáculos, né? De criar monstros que não existem. Mas a gente faz isso geralmente para fugir desses problemas, para evitá-los. Sim, O Don Quixote ele fazia isso para enfrentá-los. Então, quando ele fala que o moinho de vento é um dragão, ele enfrenta o dragão. Ele não foge. é verdade. Então, na verdade, isso é a virtude da coragem. Então, todas as abobalhadas do personagem escondem uma virtude teologal, né? Tem caridade, o amor, a Dulcinea que ele tem, etc. Então, eu acho que é um personagem com uma pureza, assim, uma nobreza de espírito, por mais que no lugar errado, né? Tanto que tem um ensaio do Simon Leys que fala que ele é o herói cristão, né? O herói, o herói do mundo cristão, né? Que é o herói cujo reino não é desse mundo, ele fala isso. Bonita essa citação. Que eu sempre achei muito inspirador, assim, sempre achei o personagem do Don Quixote muito inspirador. Tanto que o Cervantes eu acho até muito cruel com ele, né? Tem um texto do Nabokov, do Nabokov, né? Do autor de Lolita, que ele fala que Cervantes não merece o próprio personagem, né? Que Cervantes é muito cruel com o Don Quixote, que na verdade Don Quixote é um exemplo de nobreza e tal. Eu subscrevo a isso, né? Embora eu goste de Cervantes também. Mas eu sempre achei Don Quixote uma figura muito fascinante, né? Mas um personagem que eu me identifiquei bastante, né? Embora eu não saiba se eu quero ser como ele ou não, mas o Lilico do Alexandre Soares Silva, eu me vi muito refletido nele, assim, nessa personalidade meio abobalhada dele e tal, mas ao mesmo tempo, acho que o cara é gente boa e tal. Eu acho que eu me identifiquei muito com o Lilico. Só não sei se isso é É um bom, personagem. eu não terminei o livro, né? É, o, acho que é um personagem que a gente acaba se identificando todo mundo, né? Não só você. Sim, sim, sim. Acho que o Deve ser. Alexandre fez uma coisa que é palpável para a gente, que não é muito distante da nossa realidade. Sim, sim. Por mais fantasiosa que seja, ali ainda é Copacabana, Exato. com Ainda é algumas Brasil. características, né? Ele só tirou o arrastão que tem todo dia aqui, mas fora isso, Não, é um rio sem gangsters, é um rio sem. é, O grande crime que o Lili comete é roubar uma cigarrilha, né? é. É um rio sem gangue, sem camelô. É um lugar bom, né? Enfim, sem um monte de coisa que eu vejo aqui todo dia. Você mora no Rio, é? Eu quero morar no Rio do Alexandre, né? Mas Você mora no Rio Real. eu moro no Rio Real. No Rio que eu moro tem bastante arrastão, tem outras formas de confraternização que eu não sou muito fã.
E, por fim, você já aconteceu alguma situação na sua vida que você, alguma enrascada que você deixou de entrar porque você já tinha vivido de alguma forma essa experiência literária ou a literatura que te ajudou mesmo na sua vida prática de alguma forma? Olha, eu acho que mais vezes do que eu consigo me lembrar, mas eu não sei se eu tenho um exemplo tão prático assim, Sim, tão sim, direto. sim. Mas uma coisa que eu acho que vale muito a pena para qualquer um ler literatura é que, por exemplo, pô, a leitura de uma Madame Bovary da vida, de uma Ana Karenina da vida, né, do Tolstói, eu acho que ela te deixa um pouco mais safo e mais esperto para não casar com mulheres daquele tipo, né, com mulheres que nem É, Emma Bovary. Então, é sempre um bom antídoto, né? né, eles já eram red pills de época, né? Será, né? Não sei. Mas a Emma Bovary, eu vi aquilo ali, eu ficava, nossa senhora, cara, Deus me livre. Eu preciso, se eu encontrar uma garota que seja um pouco parecida com a Emma Bovary, eu vou passar longe. Mas tem um texto do Vargas Llosa, né, daquele romancista peruano, que ele declara amores a Emma Bovary, ele adora ela, e ele critica o Flaubert, inclusive, pelo jeito que... Porque O, o próprio Flaubert odiava ela, né? O próprio Flaubert sabia que ela não prestava. o Vargas pai ou Vargas filho? O Vargas Llosa, né, o romancista peruano, É, não, que tem um que filho ganhou o dele que Nobel. acho que é romancista, o Ah, é? Não Mário. sabia que... É que tem o Mário e tem o Álvaro Vargas Llosa. Não, o Mário Vargas Llosa, o que ganhou o Nobel. Tá. Que eu tenho um livro aqui, por acaso, que os dois escrevem. Eu nem sabia que o pai dele era escritor também. É, o filho, né? Álvaro Sabia. Vargas Llosa. Ah, legal. Então, eu sempre confundo, mas acho que as pessoas falam sempre do pai, né? Sim, sim. Então, é isso. Obrigado, viu, Pedro? Obrigadão por ter aparecido, pela, pela presença. E sempre que você precisar, estamos juntos. Eu espero que você lance um livro em breve, alguma coisa, para voltar aqui, para a gente falar novidades suas, né? Pô, eu que agradeço, viu, Selmo? Seu podcast é muito bom e tal, e foi um prazer para mim falar aqui com você. Espero não ter falado muita besteira, Não, não, mas, ninguém fala mais mas, besteira do que deu, eu, pode deixar. mas deu certo aqui. E muito obrigado pelo convite e tal. Até peço desculpa porque você tinha tentado falar comigo antes e eu não consegui ver o e-mail. Não, tranquilo. Mas, enfim, é um prazer e tal. E, de fato, um dia eu quero terminar um livro aí, tô escrevendo há um tempo, mas deve sair em alguns anos, poucos anos, espero, né? E a Tá gente fala certo. de novo. Obrigadão, irmão. Tamo junto. Na hora. Muito obrigado, viu?